Voltando, pessoal. Então, olha só, a gente viu que quando o auditor detecta impropriedades, ele tem que comunicar imediatamente, a depender da relevância, né? Ele vai analisar sempre a relevância, comunicar imediatamente e por escrito ao dirigente da entidade auditada, né? Então, é o que a gente chama de expedição de nota de auditoria. Essa comunicação que eu expliquei no finalzinho do bloco passado, detectou impropriedade, ele tem a obrigação de comunicar, né? A finalidade máxima da auditoria é a correção dos desvios. Então, essa comunicação das impropriedades vai gerar a emissão da chamada nota de auditoria. Tem que ser sempre feita por escrito, né? Notas de auditoria são solicitações de ações corretivas emitidas durante os exames de campo. Podem ser corretivas, repressivas, ou seja, detectou um problema, emite uma nota para corrigir o problema que se espera, né? Ou propositivas contributivas, ou seja, ele já detecta que no futuro certa atitude adotada pela entidade pode gerar um problema e ele já propõe o quê? Melhorias de controles, né? Então, voltando, as notas de auditoria são solicitações de ações corretivas emitidas durante os exames de campo. Podem ser corretivas, se elas forem corretivas, elas são repressivas por natureza, né? Para corrigir impropriedades. Ou poderão ser propositivas, a fim de quê? De contribuir com a melhoria, com o aperfeiçoamento dos controles internos. Essas notas propositivas ou contributivas são utilizadas com a finalidade de recomendar melhorias e aperfeiçoamentos dos processos gerenciais. Normalmente, esses processos gerenciais se relacionam aos próprios controles internos. E agora, todo mundo olhando para mim de novo, né? Acabou o quadro. Vamos resolver as 3 últimas questões da gravação de hoje, né? Vamos nós aqui. Ana Paula, nota de auditoria, você não esquematizou direito. Sabe por que eu não esquematizei direito? Porque vai ter uma questão que eu vou fazer agora sobre nota. E aqui já está até escrito para a gente ganhar tempo. Olha a questão que caiu na CGU em 2006. No decorrer dos exames, o documento destinado a dar ciência ao gestor ou administrador, como queira, da área examinada, das impropriedades ou irregularidades constatadas ou apuradas no desenvolvimento dos trabalhos, com a finalidade de obter a manifestação dos agentes sobre fatos que resultarem em prejuízo à Fazenda Nacional ou de outras situações que necessitem de esclarecimentos formais, chama-se de quê? De notas de auditoria. As notas representam o quê? Uma comunicação do auditor ao dirigente da entidade auditada, solicitando o quê? Correções ou manifestação. Aconteceu isso, se manifesta. O auditor não é aquela pessoa que chega nos cantos para bater boca, não. Não, o que ele detecta que seja relevante, ele tem que comunicar, ele tem que adotar procedimentos técnicos, tem que ter uma postura técnica. Então, as impropriedades que ele detectar, ou mesmo alguma situação que ele entenda que necessite de um esclarecimento formal, essa comunicação, em nível de auditoria governamental, a comunicação é formalizada mediante a chamada expedição da nota de auditoria. Voltando, eu vou ler o cabeçalho e direta resposta. No decorrer dos exames, o documento destinado a dar ciência ao gestor ou administrador da área examinada das impropriedades ou irregularidades constatadas ou apuradas no desenvolvimento dos trabalhos, com a finalidade de obter a manifestação dos agentes sobre fatos que resultaram em prejuízo à Fazenda Nacional ou outras situações que necessitem de esclarecimentos formais, chama-se de quê? De nota de auditoria. Daqui a pouco eu vou melhorar o esquema de vocês, que essas notas de auditoria poderão ser corretivas ou propositivas, contributivas, né? E isso eu já expliquei. Para frente. Penúltima questão da aula de hoje. Vamos aqui. Vamos aqui. As normas relativas à execução da auditoria governamental estabelecem que o servidor, bora lá, a gente já viu que o servidor tem que ser íntegro, tem que ser impessoal, tem que agir com independência, esse papo todo que a gente já viu. Bora lá. Estabelece que o servidor será dispensado da detecção e apuração de propriedades e irregularidades nos procedimentos adotados pela entidade auditada, uma vez que este não é o objetivo primordial da atividade. A auditoria falso, né, pessoal? Ele tem que atender aos princípios da administração pública.
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ele tem que atender principalmente a legalidade. Detectou um problema, ele é obrigado, ele tem o dever legal de agir, de expedir uma nota, se for o caso, né? De adotar as medidas cabíveis ao caso. Falsa, letra A. É muito bom trabalhar, detectou um problema, não faz nada. Nada a ver, furou a letra A. Letra B. Essa criatura deve comunicar tal fato de imediato e por escrito ao dirigente do órgão ou entidade examinada, solicitando as providências necessárias quando houver limitação de sua ação. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Cara está trabalhando, ou mesmo tem gente empatando o cara de trabalhar, causando obstáculo ao trabalho do cara. O que é que o cara tem que fazer? Comunicar tal fato imediato e por escrito à entidade auditada, que está tendo problemas, que estão aparecendo problemas durante a execução dos exames. E como é que ele comunica tal fato? O que é que ele expede? Que documento ele expede? A chamada nota de auditoria. Verdadeira, letra B, é o gabarito. C. Na elaboração de seu programa de trabalho, deve evitar a determinação precisa dos objetivos do exame a ser efetuado no órgão auditado para resguardar sua liberdade de ação? Furou a letra C. Planejamento é para quê? É prévio. Antes da auditoria acontecer, ele tem que se planejar. Para quê? Para que ele se organize, né? Organize o seu trabalho. O que fazer, como fazer, quando fazer, por que fazer. O planejamento é para quê? Para determinar precisamente o que deve ser feito, para ele não ficar trabalhando de forma deslocada. Falsa, letra C. O planejamento é prévio e determinará precisamente e objetivamente o que deve ser feito. Letra D. Na obtenção da evidência, deve abster-se de ser conduzido pelos critérios de importância relativa e de níveis de riscos prováveis, já que a auditoria deve ser a mais completa possível. Não diz coisa com coisa, a letra D, não tem nem como corrigir. Pessoal, por ocasião da obtenção das evidências de auditoria, das constatações de auditoria, essa criatura, esse auditor, eu sempre disse para vocês, ele tem que se ater ao que seja relevante, ao que seja material, ao que seja expressivo, ao que seja significativo. E ele sempre deve adotar condutas de forma que ele minimize o fator risco, porque a atividade de auditoria é uma atividade arriscada por natureza. Ele pode não atingir os objetivos da auditoria, como ele pode até emitir opiniões equivocadas sobre situações que ele não soube verificar, sobre situações que ele não teve a competência para verificar adequadamente. Então, risco de auditoria é uma coisa que sempre tem que ser avaliada. Falsa, letra D. E a letra E, quando constatar falhas, omissões ou impropriedades que sejam relevantes e expressivas, deverá emitir certificado de regularidade com ressalva? Não, não é o caso ainda não. Depende, a gente vai ver os tipos de certificado que deverão ser emitidos. Detectou impropriedades, o que é que se busca com a atividade de auditoria? O que se busca é a correção do desvio, né? O que se busca é a correção do desvio. No mínimo, essa criatura tem que emitir o quê? Detectou uma impropriedade relevante, ele tem que, no mínimo, emitir o quê? Uma nota de auditoria. Ana Paula, como é que é mesmo essa nota? Diz assim, o dirigente da entidade, ele narra o que ele detectou e pede a adoção das providências cabíveis, se for o caso de medidas retificadoras. E se for uma nota de auditoria propositiva, ele solicita, né, que a administração da entidade, que o dirigente da entidade mude a postura, adote medidas mais razoáveis para para salvaguardar os ativos da entidade. A gente vai ver os tipos de certificado, e aqui desfocou total. Falsa, né? A letra E. Quando ele constatar falhas, omissões ou impropriedades, isso de pronto vai exigir, no mínimo, que a emissão de uma nota de auditoria. Não necessariamente a expedição de um certificado de regularidade com ressalva. E a gente vai ver isso a seu tempo, nos próximos programas. Então, essa questão que a gente acabou de resolver, o gabarito é a letra B de bola. E a última, que é a saideira, a questão 7 da aula de hoje. Vamos lá. Essa questão 7, ela vai ter fundamento dos artigos 70 a 75 da Constituição. Ana Paula, eu preciso ler o que é que você acha, né? Você lendo os artigos 70 a 75, você já elimina duas provas, a minha de controle, já ajuda muito. Para os efeitos da Instrução Normativa TCU 47/2004, constituem entidades jurisdicionadas ao Tribunal de Contas da União. Pessoal, não precisava conhecer essa instrução normativa para você
saber resolver essa questão, não. No mínimo que você tem que ser, o que você tem que conhecer é a Constituição. A Constituição é a lei das leis. Qualquer instrução normativa expedida pelo TCU, qualquer norma infraconstitucional tem que atender aos parâmetros da Constituição. Então, você tem que se ater mesmo ao estudo da Constituição. Se você entende, né, a Constituição e seus princípios, você estará apto para analisar qualquer norma infraconstitucional, inclusive essa instrução normativa 47, que aqui nem precisava conhecê-la para resolver essa questão. Vamos lá. O que ele está querendo aqui? Constitui entidades jurisdicionadas ao Tribunal de Contas da União, exceto, vamos lá, os órgãos e entidades da administração federal direta, indireta e fundacional, incluídas as empresas controladas direta e indiretamente pela União, são jurisdicionadas ao Tribunal de Contas da União? Verdadeiro, nos termos do artigo 71 e incisos da Constituição. O Ministério Público da União, ele administra bens, dinheiros ou valores públicos? Administra. Então, ele tem o dever de prestar contas? Tem. O titular do Ministério Público da União é o presidente da República? Não. Então isso aqui não cai na teoria dos atos de governo, cai na teoria dos atos de gestão. E os atos de gestão, ou melhor falando, as contas de gestão, serão objeto de apreciação pelo Tribunal de Contas. No caso, como é o Ministério Público da União, essas contas de gestão serão objeto de apreciação pelo Tribunal de Contas da União. Os Conselhos de Fiscalização das Profissões Liberais, CRC, CREA, CORECON, serão passíveis de fiscalização pelo Tribunal de Contas da União. É o que a doutrina chama de autarquias corporativas federais. Ali acontece o fenômeno da parafiscalidade, nos termos do artigo 7º do Código Tributário Nacional. Porque o artigo 149 da Constituição determina que é de competência exclusiva da União instituir contribuições sociais, de intervenção do domínio econômico e de interesse de categorias profissionais ou econômicas. O que é que esses conselhos arrecadam? O tributo de competência da União, porque a competência tributária, vocês sabem que é indelegável. O que é que pode ser delegado? A capacidade, a possibilidade de arrecadar e fiscalizar, que é o que a gente chama de capacidade tributária ativa, nos termos do artigo 7º do Código Tributário Nacional. Então, olha só como é interessante. Esses conselhos, CREA, CORECON, CRC, eles arrecadam um tributo, que é o que a gente chama de contribuição de interesse de categoria profissional ou econômica. Isso aí é um recurso público federal. Se é um recurso público federal, eles têm o dever de prestar contas. É uma verba federal. E se é uma verba federal, eles têm que prestar contas a quem? Ao Tribunal de Contas da União. Esses conselhos, CREA, CORECON, CRC, são entidades jurisdicionadas pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do artigo 71 e incisos da Constituição Federal. A única ressalva em relação à OAB, porque a OAB existem entendimentos de Supremo Tribunal Federal e de Superior Tribunal de Justiça, que a OAB ela não é passível de fiscalização pelo Tribunal de Contas da União, porque eles entendem que a OAB é uma autarquia sui generis. Então, a OAB, por ser caracterizada pelos tribunais superiores como autarquia sui generis, ela não é passível de fiscalização pelo TCU. Mas os demais conselhos, né, a OAB nem é caracterizada como conselho, é caracterizada como ordem, né, caracterizada como algo sui generis. Então, tirando a OAB, o que eu estou falando não vale para a OAB, porque a jurisprudência do STJ, do STF, nesse sentido, tirando a OAB, as demais entidades de classe, né, a exemplo do CRC, que é a minha, são entidades jurisdicionadas pelo TCU. Letra D, as entidades privadas que tenham firmado contrato de gestão com a administração pública federal e, em razão desse contrato, recebam recursos orçamentários da União. Pessoal, uma entidade privada que receba recurso público federal é entidade jurisdicionada ao Tribunal de Contas da União, porque recebe uma verba federal. Quem recebe verba federal tem o dever de prestar contas. E vai prestar contas a quem?
ao respectivo Tribunal de Contas. Como a verba é federal, vai ter que prestar contas ao Tribunal de Contas da União. Uma ONG dessa da vida que receba uma verba federal vai ter que prestar contas ao TCU, nos termos do artigo 71 e incisos da Constituição Federal. Aí vamos nós. As entidades privadas que tenham firmado contrato de empréstimo junto a órgãos oficiais de fomento, vamos imaginar que uma entidade privada recebeu um empréstimo do BNB. É entidade jurisdicionada do TCU? Não, de forma alguma. Aí é uma relação tipicamente privada. É uma relação de direito privado, é uma relação entre particulares, até porque esses órgãos oficiais de fomento são pessoas jurídicas de direito privado. Já pensou se o Tribunal de Contas da União fosse fiscalizar cada correntista do Banco do Brasil? Não tem nada a ver, chongas a ver, né? Então, na hora que o BNB concede uma linha de crédito a um agricultor, isso aí é uma relação de direito privado. Não é da alçada do Tribunal de Contas da União, não. Furou. Então, ele quer o que não é entidade jurisdicionada ao Tribunal de Contas da União. E quem não é a letra E. Da letra A à letra D, tranquilamente são entidades jurisdicionadas ao Tribunal de Contas da União, nos termos do artigo 71 e incisos da Constituição Federal. Pessoal, até a próxima gravação. Um grande abraço. Tchau.